Com a temperatura mais baixa no inverno e tempo seco, as plantas apresentam um comportamento diferente. Será que esse período exige um cuidado especial para suas plantinhas? Uma das principais recomendações é sobre a frequência da rega, mas também cuidados com a adubação e a poda. O amarelamento das folhas, se for no geral, é o excesso de frio mesmo que pode ter queimado a planta. É o que acontece com as árvores, nas praças, tudo. Então, a tendência, se for alguma planta com folhas menores, é cair. Mas aí é ficar atento ao caulezinho dela. Se o caule estiver verdinho ainda, você passar a unha e ele estiver verdinho, ela está bem. Só está, assim, se protegendo do frio. Para aquelas que ficam em área externa, a recomendação é que seja evitada a rega das folhas durante a noite, devido à possibilidade da geada e cuidar bem do solo. Patrícia Porto, permissionária do Mercado das Flores, tem várias dicas para dar. Porque é muito importante a saúde da sua terra. O equilíbrio de fósforo, nitrato e potássio. Porque se uma delas estiver faltando, você pode regar ou não, essa planta vai ficar com deficiência de nutrientes. É uma época, como eu já disse anteriormente, de estiagem, que nós não temos água. Dá uma atenção assim, 2 vezes na semana, não mais que isso. Porque mesmo que nós vivemos num período de inverno, acontece muito de ficar acúmulo de água no subsolo, né? E as plantas vão se alimentando. Agora, se você já tem a sua plantação, continua a sua rega normal. 2 vezes na semana, não mais que isso. Porque você pode acabar sufocando também a planta de água. Porque nós matamos a planta de falta e de excesso de água. É o bom senso, lidar com o bom senso da sua plantinha. O inverno é a melhor época para podar as plantas. Afinal, elas se encontram em estágio de dormência e não sofrem tanto. Faça a tradicional poda de limpeza, removendo todas as folhas secas, amareladas e apodrecidas. Ao retirar as folhas velhas, você também reduz as chances de pragas. Sim, é um período mais comum de fazer a poda logo após a queda das folhas. Viu que houve a queda que é natural desse período? Faça a poda. Aí, ao longo dos meses, ao chegar a primavera, ela vai estar já firme e forte para receber as novas folhas, flores. Nesta época, o excesso de água é prejudicial para as plantas e ainda pode contribuir com a proliferação de fungos e causar o apodrecimento das raízes. Por isso, a recomendação é criar intervalos mais longos entre uma rega e outra. A hora do dia para fazer isso também é importante. Independente se for verão, outono, inverno, a regra básica, antes de nascer o sol e logo após o pôr do sol. Por quê? Para a sua planta não cozinhar. Às vezes você tem aquele tempo do serviço que você saiu do seu trabalho, passou na sua casa meio-dia, eu vou molhar minhas plantas. Não faça isso, porque você vai acabar cozinhando a tua planta e não vai ser legal, ela vai sentir. Ela tem que receber água fresca para ela se manter durante o dia todo. Deixa para o final do dia. Chegou em casa com calma, aí vai lá e rega as suas plantinhas. Os cuidados mencionados até agora se aplicam às espécies que ficam do lado de fora de casa. As que ficam na parte interna merecem atenção, já que nessa época ficamos com a casa mais fechada e com menos ventilação. Observar a sua planta, porque se for um ambiente que fica fechado, ela vai sentir falta de oxigênio, assim como nós. Então, é necessário que se deixe, sim, uma ventilaçãozinha, uma porta, às vezes não pode abrir, mas alguma coisa você tem que deixar para que o ar se modifique ali, para ela poder estar respirando sempre um oxigênio, né, na planta. Se você acostuma molhar suas plantas lá de fora 2 a 3 vezes na semana, dentro você diminui bem. Diminui essa rega. Apesar de ser esse período de inverno, ela não seca tanto a terra. Se você tem dúvidas em saber se a sua planta está com água suficiente ou precisa de uma atenção maior na hora da rega, seja na estação que for,
Eu tenho uma dica de ponta para te dar. Você observar o dedinho. O dedinho sujo, colocou o seu dedo ali, saiu sujinho, a planta está boa de água. Saiu seca, molha. Na verdade, não é uma regra, porque tem casa que é mais úmida, tem ambiente que é mais seco, tem ambiente que é mais... isso, essas duas opções. Então você vai observar na tua casa, você mesmo, na convivência com a tua planta. Por último, mas não menos importante, é interessante suspender a adubação, já que as plantas estão em estado de dormência, por isso não precisam desse recurso. O metabolismo lento das plantas nessa época impede a absorção dos nutrientes.